já que nós comemoramos no final de maio mais um aniversário, nós temos por costume na nossa congregação trabalhar no mês de junho o tema igreja, conversar um pouco mais sobre igreja, e o tema da série tem sido esse: igreja, qual é a nossa? Se alguém lhe perguntar qual é a igreja que você participa, qual é a igreja que você frequenta, qual é a igreja que você é membro, o que você vai falar sobre o que acredita a sua igreja? Às vezes nós temos na ponta da língua o que as outras igrejas acreditam, o que nós desacreditamos naquilo que elas acreditam. Mas muitas vezes nós não sabemos responder o que nós acreditamos. E aí nós temos a facilidade no luminoso da igreja, colocado os valores da nossa igreja. Então quem passa pela frente vê o que nós acreditamos. Mas então esse mês nós estamos conversando exatamente sobre aquilo que tem sido colocado, divulgado, tem sido colocado, espalhado aí pelas redes sociais, e aquilo que nós cremos quanto igreja. Domingo passado, de uma forma bem breve, nós conversamos sobre o primeiro, que é uma igreja centrada no Evangelho. Nós temos como base exatamente aquilo que é o Evangelho. Isso é o centro da nossa igreja. E pregando esse Evangelho com integridade e relevância. Então nós pegamos o Evangelho, o pregamos com integridade e relevância. E de maneira bem resumida, naquilo que aprendemos domingo passado, o apóstolo Paulo diz assim aos Gálatas, quando ele fala de integridade no Evangelho: mas mais longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. Integridade é exatamente você pregar ele naquilo que é o centro desse Evangelho. E o apóstolo Paulo está dizendo exatamente isso. Para uma igreja que acreditava que precisava de Cristo e algo mais para alcançar a salvação, o apóstolo Paulo resume dizendo que ele não se gloria em outra coisa a não ser na cruz de Cristo. Porque ele sabe que é exatamente na cruz que ele alcançou a salvação. E ele diz então que não é aquilo que você faz, não é a tradição que você guarda, mas é o ser nova criatura. Isso é pregar com integridade. Mas no versículo seguinte, o apóstolo Paulo diz assim: e a todos quantos andarem de conformidade com essa regra, ou seja, salvo apenas por Cristo, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. A relevância é exatamente entender que a partir da minha salvação em Cristo, eu preciso encontrar respostas para a minha vida. Eu preciso andar em conformidade com aquilo que eu creio. Então eu preciso entender que Jesus morreu na cruz por mim e ensinar esse Evangelho, mas também de forma relevante, para que as pessoas possam compreender essa mensagem de forma que possa viver na sua vida, na sua história, aquilo que Jesus Cristo fez na cruz. Então esse foi o primeiro ponto. E hoje que nós conversaremos é o segundo ponto, que é a maturidade espiritual, que nós temos que alcançar. O que nós sempre conversaremos nesta igreja é a necessidade que nós temos de alcançar a maturidade espiritual. E o texto de referência para nós, Romanos capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 11. Romanos 6, 1 ao 11. Nos diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado, para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Ou porventura, ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus somos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque, se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o vosso velho homem,
para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto quem morreu já está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Queridos, faltou o versículo 11, só apenas até o 10. O que o apóstolo Paulo faz nessa carta aos Romanos, se você já teve o privilégio de ler, você vai recordar, mas se não teve, leia esta carta, tira essa semana para ler a carta aos Romanos. Foi exatamente a carta que mudou a história da igreja, a reforma da igreja. Do primeiro capítulo até o capítulo 5, o apóstolo Paulo fala da nossa condição de pecadores, da nossa condição que nós carecemos da glória de Deus, porque nós estamos totalmente perdidos. E ele vem trabalhando no capítulo 3 exatamente essa realidade nossa, de longe da presença de Deus, separados da graça de Deus, da glória de Deus. E ele começa a falar exatamente aquilo que Cristo fez para que fosse necessário, que a realidade nossa do velho Adão, do velho homem que é Adão, a realidade da desobediência, do pecado, a marca do pecado que vinha desde Adão, fosse tirada agora na pessoa de Jesus Cristo, aonde ele chama de novo Adão. Então o que Paulo trabalha do capítulo 1 ao capítulo 5 é exatamente esse processo da salvação, mostrando a herança que nós temos em Adão, a consequência da desobediência de Adão, e chega então aonde ele apresenta Cristo Jesus como a realidade do novo Adão, a desobediência do velho Adão e a obediência do novo Adão. E aí então ele começa a trabalhar que aquilo que Cristo fez foi exatamente necessário para que você e eu fôssemos salvos, para que os nossos pecados fossem perdoados. E ele conclui da seguinte maneira: sobreveio a lei para que abultasse a ofensa, ou seja, a lei de Deus para mostrar o quanto pecadores nós somos. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. O apóstolo Paulo conclui da seguinte maneira: a lei nos trouxe a realidade do pecado em nós. Nós vimos a lei de Deus, percebemos que nós somos incapazes de viver essa lei, então nós nos consideramos culpados diante da lei, mas aí então como pecadores, como dignos da punição, abundou o pecado. Mas ele apresenta Cristo Jesus dizendo que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E aí então deixa claro para nós que nós não precisamos fazer nada para receber o perdão de Jesus. Mas é interessante que quando ele escreve a carta, ele já imagina na pergunta dos seus leitores: permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Já que abundou a graça, superabundou a graça, onde abundou o pecado, significa que quanto mais eu for pecador, quanto mais eu viver uma realidade longe da presença de Deus, quanto mais eu desagradar o coração de Deus, mais superabundante será a graça sobre a minha vida. E como que Paulo responde? De modo nenhum. Paulo começa uma sessão agora na carta aos Romanos, o tempo todo dizendo, de modo nenhum. Ou seja, se a gente pensar que pode viver de qualquer maneira, porque Cristo já pagou o preço dos nossos pecados, a resposta de Paulo é, de modo nenhum, vocês não podem viver assim. Qual é a razão dele responder dessa maneira? Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? É simples a razão do apóstolo Paulo. Se nós entendemos que nós morremos para o pecado, porque nós morremos em Cristo Jesus, nós passamos pela morte em Cristo Jesus, como que eu posso voltar a viver no pecado? Como eu posso aceitar a realidade do pecado, sendo que eu já morri para essa realidade? E ele conclui da seguinte maneira: pois, quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado. E ele mostra a virada da nossa história. Mas quanto a viver, vive para Deus. Nós estamos no pecado, Cristo Jesus pagou o preço, a morte dele pela fé foi válida para cada um de nós, e agora nós também morremos para o pecado, e agora nós vivemos
para Deus. E essa sessão toda ele começa a trabalhar como nós vivemos para Deus, e no capítulo 12, de uma forma mais explicada, ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É interessante o quanto nós conhecemos o final desse versículo. A vontade de Deus, falamos sempre, é boa, perfeita e agradável. Mas para quem que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável? Para aqueles que entenderam o sacrifício de Jesus, entregaram a sua vida a Ele, como reconhecendo como Senhor e Salvador, passaram então pela realidade da morte da cruz, e agora vive para Deus. Apresenta o vosso corpo como um sacrifício vivo, na realidade, na presença de Deus. Para quê? Para que nós não venhamos nos conformar com este mundo, ou seja, não tomar a forma do presente século, não aceitar as verdades que o mundo tenta nos moldar, mas viver totalmente para Deus, para a transformação que nós temos que viver. Então, se nós entregamos o nosso coração a Cristo, como vimos semana passada, nada nós fazemos para a salvação, Ele fez o que era suficiente. Mas já que eu fui salvo, eu preciso entender que uma transformação acontece na minha vida. Eu não posso dizer que a minha velha natureza de Adão morreu. Eu não posso dizer que a minha velha natureza herdada de Adão morreu, se eu continuo vivendo a desobediência, se eu continuo satisfazendo as vontades da minha carne, se eu continuo satisfazendo apenas aquilo que é o meu desejo, e não procuro viver para Deus, apresentar a minha vida para Deus. Aí quando eu entendo que eu passei Jesus, agora eu experimento a nova vida dele em mim, significa que eu estou passando por uma transformação dia após dia. E nessa transformação eu experimento qual é a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Olha o que diz Timothy Keller. É exato dizer que somos salvos por crer no Evangelho. E depois somos transformados em cada aspecto da nossa mente, do nosso coração e da nossa vida ao crermos no Evangelho de forma cada vez mais profunda. O que ele está dizendo? Eu creio no Evangelho, eu sou salvo. Mas dia a dia, quando eu vou crendo com mais profundidade nesse Evangelho, a minha mente, o coração e a minha vida é transformada por esse Evangelho. E aí nós entendemos a importância desse processo da santificação na nossa vida. Então não basta apenas eu entender que Jesus Cristo morreu na cruz, e acreditar que eu posso continuar vivendo longe dele, acreditar que eu posso continuar vivendo no meu pecado, porque ele pagou o que era necessário. Já que ele pagou, eu posso viver de qualquer jeito? De modo nenhum. Porque se eu creio em Cristo Jesus, eu morri para o pecado. E agora eu vivo para Deus. E nesse viver para Deus, dia a dia, mente, coração e prática são transformados. Ou seja, a busca constante pela maturidade cristã. E tem uma definição que eu gosto bastante de maturidade cristã, que é essa: amadurecer é ser mais parecido com Jesus. Queridos, o que ele fez, nós não éramos capazes de fazer. A nossa vida não tinha condições de pagar o preço que era o salário do pecado. E ele o fez. Mas agora não tira de mim a responsabilidade de ser cada dia como ele. Olha o que diz a palavra de Deus. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Qual é a razão da nossa salvação? Alcançarmos a semelhança de Cristo Jesus. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Ou seja, eu fui salvo em Cristo Jesus, agora tem um processo acontecendo na minha vida, e esse processo eu tenho como alvo a ser alcançado, que é ser semelhante a Cristo Jesus. E é interessante que a busca pela maturidade não é opcional. Eu vou para o céu mesmo,
já sei que a minha salvação é por Cristo Jesus, não quero buscar a maturidade. Olha o que 1 Pedro 2,2 diz: desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. É uma ordem. E não é buscar de qualquer maneira, é desejar ardentemente. E para complicar a nossa situação, há uma repreensão por negligenciar a busca. Pois, com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine, de novo, quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim, vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. A repreensão que ele dá aos hebreus na carta é exatamente essa. Olha, o tempo que vocês estão caminhando com o evangelho, o tempo que vocês dizem ser cristãos, o tempo que vocês dizem ter entendido a mensagem da cruz, o tempo decorrido já era para vocês serem mestres, doutores. Mas é preciso lançar de novo os fundamentos, é preciso de novo contar as velhas histórias, é preciso de novo mostrar o fundamento da fé, é preciso de novo voltar a dar alimento líquido para vocês, porque sólido não tem condição. É só pensar na nossa vida. Imaginar depois de uma idade adulta você voltar a comer papinha de novo, porque isso vai fortalecer a sua vida. Ontem à noite passei na farmácia, obviamente comprar um remedinho para as crianças, e aí um rapaz novo, acho na farmácia, veio me atender, e aí ele meio com dúvida de responder uma coisa ou outra, e de repente a moça do lado fala assim: doutor, você pode fazer um negócio aqui? Eu fui imediatamente olhar no crachá dele, doutor fulano de tal. Me assustou, porque doutor, ele está ali trabalhando, ou seja, ele tem uma formação superior aos outros. Mas me preocupou porque as coisas que eu perguntava eram mais simples. E aí a gente olha exatamente na nossa fé. Quando as pessoas olham para nós e falam assim: quanto tempo você tem nessa igreja, frequenta uma igreja cristã? Fala assim: pastor, tem tanto tempo. Fala sobre a sua fé. Eu creio, eu sei. Queridos, já era para sermos doutores. Olha o que Romanos 6:22 diz: agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Paulo fala que nós fomos transformados por Cristo Jesus, nós somos salvos por Ele, o preço foi pago. Já que esse preço foi pago, Ele nos transformou em algo. E Paulo resume: transformados em servos de Deus. Queridos, nós saímos da escravidão do pecado para sermos agora servos do Deus vivo. E aí quando nós pensamos no tema de hoje, maturidade espiritual, vivendo a praticidade do Evangelho, apenas 2 pontos para a gente conversar hoje: palavra de Deus e igreja de Deus. Maturidade espiritual, vivendo a praticidade do Evangelho. A primeira coisa que temos que fazer na nossa vida, o envolvimento com a palavra de Deus. É impressionante o quanto nós dizemos ser cristãos, mas aquilo que é o fundamento da nossa fé cristã, nós não temos o interesse de conhecer. Nós não temos a prática da vida de ler aquilo que temos nas nossas mãos. Nós gostamos de ouvir testemunhos de missionários que vão para países onde eles são proibidos de ler a palavra. Se alguém for pego com um versículo na mão, pode ser condenado à morte. E nós ouvimos as histórias, nos alegramos, mas nós temos a palavra de várias maneiras na nossa vida. Nós temos na nossa casa a Bíblia da mamãe, a Bíblia do papai, a Bíblia do filhinho, a Bíblia do adolescente, a Bíblia do jovem, a Bíblia não sei do que, Bíblia da oração, a Bíblia da mulher que faz isso, a Bíblia do homem. Todas são o mesmo conteúdo. Tenta elaborar a capa, tenta mudar o contexto dela, apenas para que nós possamos ter um envolvimento com a palavra de Deus. Olha o que Tiago diz na sua carta: portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. O que Tiago está falando aqui é o processo de santificação. Primeiro, eliminando velhos conceitos humanos e egoístas, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade.
tirar todos os velhos conceitos humanos e egoístas. Queridos, o que tem um grande conflito entre nós e a palavra de Deus é exatamente essa realidade que permanece em nós. Quando nós questionamos o que a palavra de Deus diz, quando nós questionamos aquilo que nós ouvimos a partir da palavra de Deus, quando nós tentamos argumentar aquilo que nós estamos fazendo, nós ainda não entendemos o processo da santificação, que é tirar os velhos conceitos humanos e moldando o caráter e produzindo frutos. Acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Ou seja, o nosso caráter ser transformado pela palavra de Deus. É entender que a maneira que eu vou olhar o mundo agora é a partir da transformação dessa palavra implantada no meu coração. Mas Tiago ainda continua: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. E aí é o processo da transformação. É entender que não basta apenas conhecer a palavra, não basta apenas compreender o que a palavra diz, não basta apenas ser um conhecedor teórico, mas nós temos que ser praticantes dessa palavra, ou seja, acreditar na veracidade do que nós ouvimos, entender que a palavra de Deus é a verdade, é a revelação pura de Deus para a nossa vida, é a maneira que Deus deseja instruir, nos transformar, nos moldar, é entender que ela é a verdade, mas também a praticidade do que se crê. É entender que eu preciso conhecer essa palavra, entender a verdade dessa palavra, mas praticar. Não basta apenas ser um conhecedor, mas eu me envolvo com essa palavra praticando. Olha o que diz Timothy Keller: devemos inculcar o Evangelho de modo contínuo na mente e no coração das pessoas, para que elas o entendam não apenas como um conjunto de crenças, mas como um poder que nos transforma profundamente e continuamente. Não basta apenas inculcar a vocês o que é a doutrina, o que diz a teologia reformada, o que diz o que nós cremos, o que diz a palavra de Deus, e aprender a definir e responder tudo na ponta da língua, o que diz a palavra de Deus. Mas é entender que tem um poder que transforma profundamente e continuamente a nossa vida. É esse Evangelho que transforma a nossa história. Mas, queridos, mas também a necessidade de envolvimento com a igreja de Deus. É interessante o quanto as pessoas dizem hoje sobre a irrelevância da igreja, que você pode viver a sua fé independente da igreja, você pode cultivar uma espiritualidade saudável e isolado da igreja. A igreja é coisa de homens, a igreja é o homem que inventou, a igreja hoje se perdeu, pode colocar o argumento que você quiser. Mas o apóstolo Paulo diz assim: ele mesmo, Cristo Jesus, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Por que o próprio Cristo Jesus concedeu dons aos homens dessa maneira? Para colocar sobre a igreja de Deus aqueles homens que poderiam ensinar como apóstolos, como profetas, como evangelistas, como pastores e mestres. Qual a razão disso? O processo de aperfeiçoamento. A maneira que Deus vai nos aperfeiçoar é no contexto igreja, porque é no contexto igreja que Ele colocou as ferramentas. É onde nós teremos a palavra do profeta, daquele que aponta o nosso erro, aponta o nosso pecado, que aponta aquilo que nós estamos vivendo, para que o perdão em Cristo Jesus. É entender que o profeta, o evangelista, o pastor e mestre, vai nos ensinar como que nós iremos aprender a viver a vida com Deus. Não porque nós somos os donos da verdade, não porque nós somos melhores do que os membros da igreja, não. Mas porque Cristo Jesus nos vocacionou a essa realidade. É o único dom que nós encontramos na Bíblia que foi Cristo que deu. Nós vamos encontrar em Romanos, em Coríntios, falando dos dons espirituais, dons concedidos pelo Espírito Santo. Mas os dons de ensino dessa realidade foi Cristo Jesus que concedeu a nós. Por quê? Porque é por meio da igreja que nós somos aperfeiçoados. É isso que ele vai dizer na continuação do versículo. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Ou seja, qual é a realidade do processo? O processo do resultado é serviço. Nós somos chamados para servir.
Por que nós temos professores, pastores, mestres? Por que Cristo deu à igreja a capacidade de ensinar uns aos outros? Para que nós fôssemos capazes de servir. Por que eu ensino? Para que os santos sejam aperfeiçoados, para que os santos desempenhem o seu serviço, para que os santos edifiquem o corpo de Cristo. É esta a razão pela qual nós ensinamos, e é esta a razão pela qual nós aprendemos, é esta a razão pela qual eu estou vivendo a minha fé. E o resultado de tudo isso é servir. Não tem outra vocação, não tem outro resultado. O resultado é servir adorando a Deus, servindo uns aos outros, servindo a igreja de Deus. Olha o que diz Sam Michael Lucas. Esse tipo de formação de caráter não pode acontecer simplesmente como cristãos isolados, estudando a palavra de Deus, ou orando sozinhos. Pelo contrário, isso acontece através da comunidade chamada igreja. À medida que aprendemos a amar e a viver entre pessoas dramaticamente diferentes de nós. Como nós somos edificados? Ah, pastor, eu tenho uma vida de oração e leitura da palavra, não vou na igreja. Mas pastor, lá em casa eu tenho um fervor na oração, eu leio a palavra, eu devoro a palavra de Deus. A única resposta que eu vou dizer para você é: você está sendo parcialmente edificado, mas você não está sendo totalmente edificado, porque a ferramenta a qual Deus escolheu para nos moldar é a igreja. É na igreja que tem os dons, é na igreja que nós estamos a serviço de Deus, e o dom que eu recebo abençoa a sua vida, e o dom que você recebe edifica a minha vida. Eu não posso ficar em casa pregando para mim na frente do espelho, e achando que isso vai edificar a minha vida, porque não vai. Eu preciso dos outros dons, para que eu seja edificado. Rick Warren diz o seguinte: o objetivo final de Deus para a nossa vida na terra, não é o conforto, mas o desenvolvimento do caráter. Ele quer que cresçamos espiritualmente e nos tornemos semelhante a Cristo Jesus. Esse é o objetivo de Deus para nós aqui no mundo. E como nós pensamos nesses dois pontos, apenas esses dois, envolvimento com a palavra de Deus e envolvimento com a igreja de Deus. E aí você pode dizer assim: pastor, eu conheço pessoas que não saem da igreja, pessoas que têm um envolvimento com a palavra, um envolvimento com a igreja, mas não vejo nela maturidade. Talvez você faça a pergunta: quando este envolvimento não promove a maturidade? Quando que você, apesar de envolvido com uma igreja, e apesar de envolvido com a palavra de Deus, você não encontra e não alcança a maturidade na sua vida? Vamos conversar primeiro sobre o envolvimento com a palavra que não produz maturidade. Primeiro envolvimento: respostas prontas e satisfatórias, profecias e revelações. Qualquer tipo de contato que você tem com a palavra de Deus, que o único objetivo seja respostas prontas e satisfatórias, baseado em profecias e revelações, queridos, você não vai ser edificado, você não vai alcançar maturidade. Achar que você vai chegar domingo à noite aqui no contexto da nossa igreja e esperar que eu faça profecias para a sua vida, que eu traga respostas satisfatórias a partir daquilo que é a sua expectativa, aquilo que você quer ouvir, aqui não é o lugar que você vai ser edificado, aqui não é o lugar que você vai ser correspondido às suas expectativas. Por quê? Porque profecias hoje é apenas a chamada profetada, que o homem faz apenas com o interesse de trazer você para ele. E querido, a coisa mais fácil que tem é trazer profecias humanas, carnais. Quando eu olho os profetas bíblicos, nenhum deles dá profecia de prosperidade, nenhum deles dá profecia de cura, antes de dar ao povo uma profecia de condenação. Por exemplo, Jeremias levanta com uma profecia, que Deus iria libertar o povo, que Deus iria trazer o povo de volta à liberdade. Mas depois que passarem 70 anos de escravidão, de sofrimento na Babilônia, aí sim vocês vão receber o livramento. Mas as profecias que tem hoje apenas satisfaz o coração, apenas aquilo que alegra. Mas queridos, são palavras de homens. E o apóstolo Paulo, como aprendemos na semana passada: maldito seja aquele que fala em nome do Senhor, mas que o Senhor não mandou dizer. É o que Deus fala. Leia o Antigo Testamento.
Toda vez que levantava um falso profeta, maldito seja, e pior, seja morto entre o povo, aquele que levanta falando em nome de Deus, o que Deus não mandou que se falasse. Mas infelizmente, muitas pessoas querem apenas respostas prontas e satisfatórias. Pode procurar, mas você não vai alcançar a maturidade. E aí Efésios, o apóstolo Paulo vai dizer, vai ser como crianças agitadas de um lado para o outro, por todo o vento de doutrina. Soprou lá está o profeta, vamos lá. Ah não, o profeta está para cá, vamos atrás do profeta. Queridos, não alcança maturidade. A segunda maneira, superficialidade e sentimentalismos, autoajuda. Mensagens de autoajuda, mensagem apenas que satisfaz o ego também, que dá uma levantada na moral da gente, você não vai ouvir aqui. Você procurar apenas uma mensagem superficial e sentimental, não é o lugar que você vai encontrar. Não espere que eu traga palavras que vai apenas satisfazer o seu ego, que eu não vou trazer. Porque apenas Deus está mandando falar o que é o Evangelho, e o Evangelho mostra exatamente aquilo que é o pior de nós. É as más notícias do Evangelho. Se eu quero falar que Jesus morreu por vocês, eu não vou colocar você lá em cima, eu vou colocar você lá embaixo. Entendendo a sua condição de perdição na presença de Deus. Para que você possa olhar para a cruz como a solução da sua vida. Queridos, quando a gente olha hoje, eu sempre vejo, a gente segue várias igrejas, e quando eu vejo as séries de mensagens, aquilo que tenta atrair o máximo possível as pessoas, no sentimentalismo, na superficialidade, aí eu ouço diversas vezes, o pastor Alexandre não prega, dá palestra, porque ele coloca aqueles negócios lá, eu não gosto desse tipo de mensagem. Querido, se você quer uma mensagem superficial, que eu vou ler o texto e falar 3 coisinhas que Deus gosta, lamento, mas não vai ser a maneira que eu vou pregar, porque o meu compromisso é com o Evangelho. Parcialidade e adequação. Pastor, não prega sobre pecado. Pastor, não prega sobre santificação. Pastor, não prega sobre isso. Pastor, não prega sobre aquilo. Prega aquilo que atrai. Prega aquilo que chama a atenção das pessoas. Pastor, eu vejo uma igreja que o meu amigo vai, o pastor tem falado sobre cura, sobre anjos, está enchendo. Pastor, queridos, eu não vou me conformar. Nós não podemos, como igreja, o nosso contexto de igreja não vai se conformar com aquilo que as pessoas querem ouvir. Eu não vou pegar a leitura da Bíblia e falar assim, chega em Salmo, não, Salmo é meio pesado, Salmo aqui, irmão, eu vou falar outra coisa, eu vou pular esse versículo e vou para o outro. Não, é a palavra de Deus o que ela diz. E quando isso acontece na igreja, não há espaço para o confronto e o conflito. Quando pregamos apenas profecias, revelações, autoajuda, conformismo, você não vai ser confrontado pelo Evangelho. O Evangelho não vai confrontar a realidade do pecado. E se não confronta, não gera em nós um conflito. E nós continuamos a viver a nossa vida do nosso jeito, por quê? Porque eu não fui confrontado com o Evangelho e não gerou conflito dentro de mim, eu posso viver da maneira que eu estou vivendo. E se o pastor pregar alguma coisa ou falar alguma coisa para mim que seja de desacordo com a minha vontade, não tem problema nenhum. Por quê? Porque não é a mensagem que eu quero ouvir. Não existirá maturidade e transformação. Nós continuaremos como criancinhas na fé. Porque apenas satisfazendo, mamãe, eu quero isso, mamãe, eu quero aquilo, não é a mensagem do Evangelho. Mas também o envolvimento com a igreja que não produz a maturidade, esporádico e circunstancial. Coloquei 3 tipos de comércio para a gente poder entender melhor aqui. É a chamada farmácia da fé. É aquilo que pessoas que tomam um remédio controlado, ela sabe que ela precisa ir todo mês na farmácia. Ela precisa, que está acabando o remédio, o que ela sabe? Precisa ir na farmácia. Ou circunstancial. Aquela semana veio uma gripe, aquela semana surgiu uma situação complicada, aquela semana surgiu um problema, o que eu faço? Vou na farmácia da fé. E aí eu entendo que esse tipo de envolvimento não vai gerar maturidade. Pode gerar uma paz circunstancial, momentânea. Eu posso ter uma paz naquela semana? Eu posso. Porque afinal de contas sou religioso e naquela semana eu fui na igreja, estou bem com Deus. Mas não vai gerar maturidade. Segunda, necessidades e preocupações. Loja de conveniência. Sabe aquela hora da noite que você lembra que está faltando alguma coisa no seu armário? E aí você pensa assim, tudo fechado. O mercado já fechou, tem o posto. E no posto tem a lojinha de conveniência. Você vai pagar R$7 o litro de leite. Mas é o que você tem naquele momento, porque a sua necessidade e as suas preocupações o levaram a procurar uma loja de conveniência.
E aí quando nós tratamos a igreja dessa maneira, olhando apenas as nossas necessidades e preocupações, e a hora que eu vou recorrer, querido, você pode até receber o milagre de Deus na sua vida, mas você não vai alcançar a maturidade. E por fim, culpa e obrigações. Sabe aquela tarefa essa do trabalho que você não tinha que fazer? Mas aí você vai fazer exatamente para que ninguém pegue no seu pé? Para que ninguém venha incomodar você? Você sabe que não cabe a você fazer aquilo, mas você vai fazer, para que ninguém fique chamando a sua atenção. Se nós nos relacionamos com a igreja dessa maneira, baseado em culpa, não, eu preciso ir porque senão o pastor vai me perturbar. E obrigações, não, eu vou lá porque eu preciso estar lá. Queridos, ou seja, não há espaço para envolvimento e engajamento. Nós não iremos nos envolver com a igreja de Cristo. E se nós não nos envolvemos, nós não iremos nos engajar. E a consequência, não existirá comunhão. E nesta comunhão eu sou desenvolvido a partir dos dons do meu próximo, não vai existir a maturidade. São dois caminhos que, apesar de nos relacionar com a palavra e com a igreja, são caminhos que não irão trazer para nós a maturidade. Mas vamos terminar com uma notícia boa. Quando esse envolvimento promove a maturidade? Primeiro, em relação à palavra de Deus, quando nós temos a meditação, leva a palavra à mente. Quando você medita naquilo que você está ouvindo, quando você medita naquilo que você lê, quando você vê os livros falando sobre a leitura da palavra, ele não fala assim, leiam a palavra. Josué, leia essa palavra todo dia. É isso que ele fala para Josué? O que ele fala? Medita de dia e de noite. Ou seja, leve essa palavra à sua mente e deixa ela trabalhar na sua mente, trabalhar nos seus valores, na sua cosmovisão. Deixa ela entrar na sua mente e mudar a maneira que você vê o mundo, a maneira que você olha as coisas. Só vai acontecer uma maturidade quando eu aprender a levar essa palavra para a minha mente. Não algo pragmático, não algo que eu vou ler costumeiro, eu vou ler apenas por ler, mas eu saio dali e já esqueci o que eu li. Passo eu ler talvez um texto, um versículo, mas o dia todo ficar ali, mexendo na mente, lembrando, trazendo a memória, vai edificar a minha vida. Mas levar a mente e profundidade, leva ao coração. Leia a palavra, trabalha na sua mente, mas não deixa aqui, coloca no seu coração. Quando nós entendemos que apenas um palmo pode mudar a nossa vida, que leva da mente ao coração, vamos perceber o quanto a nossa vida é transformada, quando nós deixamos que essa palavra encontre uma terra boa. Porque às vezes nós ouvimos e lemos a palavra, apenas fica aqui, e não permitimos que venha aqui. E se vier aqui, praticidade, uma palavra que leva à prática, que leva a viver o que nós estamos aprendendo. Não basta apenas saber o que eu tenho que fazer, eu preciso levar a praticidade, espaço para o confronto e o conflito. Quando eu leio a palavra, vai confrontar o meu pecado, e aquilo gera em mim um conflito diário, ou seja, existirá a maturidade e a transformação. Apegue-se à palavra, envolva-se com a palavra, dedique tempo à palavra, não deixe de ouvir a palavra, o máximo possível, esteja aberto para aquilo que você tem, para receber da presença de Deus. O Tiago falou aqui no louvor exatamente isso no começo. Se nós nos dispusemos a estar aqui, se nós escolhemos estar aqui, se Deus colocou no nosso coração a vontade de estar aqui, nos deu um espaço como esse para frequentar, não negocie, não negocie. Quando eu sempre falo isso com a igreja, quando alguém fala para mim assim, pastor, domingo se Deus quiser eu vou. Eu falei, bom, não leu os 10 mandamentos, que o 7º dia é do Senhor. Então eu não preciso, queridos, argumentar, é só conhecer a palavra e saber que é vontade de Deus, a igreja é de Deus, se era de Deus eu preciso estar, eu preciso aprender. Mas se quer se envolver com a igreja de forma que alcance a maturidade, primeiro entenda uma coisa, igreja é consequência da sua fé, a unidade no corpo. Você crê em Jesus? Você entregou seu coração a Cristo como Senhor da sua vida? Se você entendeu isso, você agora está em plena comunhão com Deus. Mas essa comunhão não se limita a Deus. A consequência da minha fé, a consequência da minha entrega, é estar no meio de vocês. É fazer parte da mesma família de vocês.
Quando Davi nasceu lá em casa, eu não fiquei na opção para ele, ó, você quer morar aqui, você quer vir de vez em quando, você quer fazer o que da vida? Davi, você é dessa família, você vai crescer no meio dessa família, porque eu sou seu pai, Janaína é sua mãe, você tem a sua irmã, a Tata, aqui ó, você é da nossa casa. Queridos, entender que o envolvimento com a igreja é consequência do que eu creio. Não é apenas uma opção da minha fé, não é apenas um acessório da minha fé, mas é entender que a igreja é fundamental, porque se eu creio em Cristo, eu passo a fazer parte do corpo de Cristo. Crescimento da fé. O envolvimento com a igreja, eu entendo que é onde eu vou crescer na fé, porque os dons no corpo, os dons estão aqui. É aqui que Deus manifesta a sua graça, é aqui que Deus derrama os seus dons, é aqui que o Espírito Santo usa a nossa vida, é nesse contexto. Talvez se os nossos olhos pudessem vermos espiritualmente, a gente poderia ver Camila sentada do lado dela assim, o dom do louvor participando da vida dela, do ladinho, aí fala assim, olha, a Camila tem o dom do louvor, por isso que ela está aqui. Então eu não consigo ver, e aí eu começo a olhar com os olhos carnais para a igreja. É só uma reunião, é só um dia a mais, é só um dia a menos, é só um lugar que as pessoas estão. Não, é um lugar onde Deus marcou esse encontro com a gente. Por quê? Porque Ele deseja trazer a maturidade à nossa fé. E como que vai ser? A partir do meu dom, que edifica a sua vida, e a partir do seu dom, que edifica a minha vida. E por fim, o testemunho da fé, a missão do corpo. Quando eu entendo que a igreja é o corpo de Cristo, e é no corpo que manifesta os dons, e a igreja tem o testemunho nosso reunido. Quando a gente está aqui reunido, por exemplo, quando você sai de casa, sempre falo isso, você sai de casa com a sua família domingo à noite, o seu vizinho fala assim, está indo para a igreja. Está indo para a igreja, as famílias são cristãos e estão indo para a igreja. Quando nós chegamos aqui, paramos o carro, quem passa aqui, fala assim, ali tem uma igreja. E essas pessoas creem nesse Deus, e exatamente estão reunidas ali porque acreditam nesse Deus. Queridos, é a maneira que nós testemunhamos a nossa fé. Nós cumprimos a missão como igreja quando nos reunimos, e as pessoas observam isso. Lá tem um povo que acredita, ou seja, há espaço para o envolvimento e engajamento. Quando eu sei que é consequência, quando eu sei que tem os dons e consequentemente eu tenho um dom, e eu sei que o corpo está reunido e é a missão que nós temos, eu vou me envolver com essa igreja. E não só me envolver, mas vou me engajar naquilo que está acontecendo nessa igreja. Por quê? Porque não é o compromisso comigo. Ninguém tem compromisso comigo. O que nós temos é o compromisso com aquele que morreu na cruz por nós. Se nós entendemos que é por Ele que nós vivemos, é por Ele que nós nos engajamos, é por Ele que nós nos envolvemos, é por Ele que nós servimos. Mas se nós nos envolvemos por causa de pessoas, vou fazer uma profecia aqui, você vai se decepcionar. Se envolvemos por causa de Cristo, nós vamos encontrar o resultado do nosso trabalho, que é para a glória dele. Existirá comunhão e maturidade. Aí sim, eu vou ter comunhão com a minha igreja. Eu vou ter comunhão com as pessoas que andam com Jesus. E não tem nada mais prazeroso, queridos, do que andar com esse Jesus e fazer parte dessa família da fé. E é impressionante, quanto mais nos envolvemos, quanto mais caminhamos juntos, quanto mais participamos, mais prazer e mais alegria nós temos de estar aqui. Mais nós queremos estar aqui. Olha o que John Stott diz: a maturidade em Cristo está enfaticamente disponível não somente a um seleto grupo de pessoas, mas a todos. Não é somente o pastor, não é somente o líder ministerial, mas todos nós está disponível a maturidade. Mas é preciso querer e muito. Nós podemos continuar como crianças, ditados de um lado para o outro, por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela forma que induzem ao erro. Mas se eu quero crescer, é papel meu, querer e muito. Salvação não depende de mim, dependia de Cristo, e Ele fez isso. Pela fé, agora o sacrifício foi válido pela minha vida, eu sou salvo. Santificação, maturidade, crescimento, depende totalmente de mim, na dependência de Deus. Eu preciso de Deus, eu preciso que o Espírito Santo mova, mas é uma escolha pessoal minha. Não vai chegar no domingo, 7 horas da noite, apertar uma limusine na frente da sua casa, buzinando,
e vai aparecer um anjo dirigindo, dizendo assim: o Senhor mandou buscar-te e quero levar-te à casa dele. Porque profecia tem que falar português bonito, né? Não pode Deus falar português feio. Não, Jesus fala bonitinho português, que a gente vê na palavra. Mas, queridos, é preciso querer. É preciso querer. Tenho conversado muito com um grupo de homens da igreja, que a gente tem trabalhado um livro juntos. Eu não levo sobre mim, jamais vou levar sobre mim, e eu não vou ser como a geração de pastores passados que sofreram, que adoeceram, muitos adoeceram, por achar culpa em si, porque as pessoas não estão aqui. Queridos, eu venho aqui, eu vou triste embora. Podia estar aqui com famílias, podia citar o nome de famílias que sentam aqui. Mas voltar para casa com peso, achando que é culpa minha elas não estarem aqui, eu não vou voltar para casa com essa culpa. E quando chegar, não te alcançar a maturidade, não vou levar sobre mim essa culpa. Queridos, nós temos que entender que as pessoas precisam tomar a decisão de crescer com Cristo Jesus. A igreja está aqui. Nós estamos aqui. Independente do erro que cometemos, dependendo das falhas, limitação, que seja de espaço, seja de questão de o que for, nós estamos aqui. Por isso que nós aprendemos: desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Nós cremos, como igreja, a maturidade espiritual, vivendo a praticidade do Evangelho, o aprendizado. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabe as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Eu preciso aprender essa palavra. Eu preciso aprender de tal forma que ela me aponte o caminho da salvação. Mas não apenas aprender. Eu preciso ser capacitado e aperfeiçoado a praticar, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos nós cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Se nós somos uma igreja que tem a maturidade espiritual como um dos pontos, nós temos que querer, queridos. Nós temos que querer profundamente crescer. É responsabilidade minha trazer uma mensagem bíblica e de maneira compreensível. Se essa questão que tenho falhado, Deus precisa mudar isso em mim e me capacitar a trazer a melhor mensagem. Mas não cabe a mim arrastar aqueles que querem e precisam ouvir a mensagem. É uma decisão pessoal. A maturidade, o engajamento, o aperfeiçoamento. Basta nós queremos e buscarmos. E assim nós iremos viver a maturidade espiritual. Se nós queremos ser maduros espiritualmente para enfrentar os problemas da vida, para enfrentar as dificuldades, as adversidades, para enfrentar aquilo que o mundo tem colocado diante de nós, eu preciso estar na igreja. Caso contrário, como eu mandei essa semana no grupo da igreja, a velha ilustração da brasa que se afasta do braseiro. Não tem outra opção. O que vai acontecer com ela? Ela vai apagar. Ela vai apagar olhando aqueles que estão ardendo em chamas, dizendo: não se preocuparam, não vieram atrás, culpa deles, foi por causa deles que eu saí, estava me queimando demais. E a brasa como que está? Ardendo. Como que a igreja está? Crescendo. Maturidade acontecendo. E eu estou como? Diminuindo a cada dia. Queridos, que essa mensagem, como eu falei hoje de manhã, hoje eu queria ser o máximo pastoral, mas é Deus quem conduz, é Deus quem faz. Liturgia impressa, diferente da liturgia expressa. A maneira que nós vamos falar, é Deus quem vai conduzir. Mas a responsabilidade que nós temos é entregar, como igreja, a maturidade espiritual, para que nós cheguemos a essa realidade, cada vez mais parecidos com Cristo Jesus. Ah, pastor, Jesus morreu por mim, eu posso ver de qualquer jeito? O apóstolo Paulo diz: de jeito nenhum. Se você creu em Jesus, queridos, você não pode viver mais na realidade do pecado. E uma frase que eu disse uns dias atrás, de Augusto Nicodemos: o pastor não pode deixar que a sua igreja peque sem a consciência pesar. Então nós precisamos sempre estar alertando a importância da palavra, a importância da igreja e a importância de amadurecer na fé. Vamos orar? Pai, que temos a pedir apenas misericórdia. Misericórdia, Deus, por tantas vezes
apesar de tantas ferramentas, apesar de tanto investimento do Senhor, apesar, ó Deus, de tudo aquilo que o Senhor tem feito, ó Pai, muitas vezes nós nos encontramos, ó Deus, de uma forma imatura na nossa fé, não sabendo enfrentar a vida, os problemas, as dificuldades, porque nós não estamos, ó Deus, em plena comunhão com o Senhor, pela Tua palavra e com a Tua igreja. Pai, desperta em nós, em nome de Jesus, desperta em nós cada dia, Deus, esse desejo de ler a Tua palavra, e que nós possamos nos posicionar com um desejo, ó Deus, ardente, de buscar o conhecimento da Tua palavra. Não nos deixe negligenciar a leitura, Deus, não nos deixe negligenciar a meditação nessa palavra. Longe de nós correr atrás de profecias, de revelações, coisas, ó Deus, que apenas vão dar a resposta que nós queremos imediato, ó Pai. Nos ensine a construir, ó Deus, um discipulado dia a dia, cada dia aprendendo mais do Senhor, cada dia sendo mais moldado pelo Senhor, e que essa palavra possa impactar a nossa história, a nossa vida, ó Deus, mudar a nossa cosmovisão, que essa palavra seja realmente, ó Deus, a referência da nossa santificação, ó Pai. E assim também sabemos a importância da igreja. Deus, o Senhor não abriu esse espaço à toa, Deus. O Senhor não colocou no coração de homens e mulheres, ó Deus, ter uma nova igreja nesse bairro. O Senhor não nos trouxe para esse lugar, ó Deus, apenas para satisfazer um momento, ó Deus, mas sabemos que este lugar, Deus, o Senhor planejou, antes da fundação do mundo, ter um lugar para conhecer, ó Deus, pessoas conhecerem ao Senhor, pessoas se envolverem com o Senhor, pessoas serem preparadas para servir ao Senhor, ó Pai. E sabemos da nossa responsabilidade, porque o Senhor tem nos colocado aqui. E tem dado dons a cada um de nós, e esses dons, ó Deus, é para que sejam, ó Deus, instrumentos abençoadores nesse contexto, mas sabemos a responsabilidade que temos de andar com o Senhor, porque se não andarmos com o Senhor, Deus, tudo isso vai ser irrelevante para a nossa vida, nós não seremos, ó Deus, edificados, e a maturidade não fará parte da nossa vida. Nós não queremos mais ser como crianças, agitados de um lado para o outro, nós queremos nos firmar na Tua palavra, e entender o propósito da Tua igreja. Abençoe-nos, ó Deus, para louvor da Tua glória, e que esta marca da maturidade espiritual seja algo presente na vida dessa igreja, e seja um desejo ardente em cada um de nós, ó Pai. É o que nós pedimos, clamando por misericórdia e perdão, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor.